A maior sul-americana de todos os tempos. Pode parecer exagero, mas há uma década pouquíssimos times ligavam para essa competição. O crescimento do Brasileirão simplesmente fez com que a segunda Copa Continental da América do Sul se tornasse uma potência também em 2025. Um Cruzeiro milionário, um Atlético Mineiro forte, Fluminense se preparando para o Mundial, um Grêmio copeiro, Vasco se reforçando na última janela e se equilibrando aos poucos, e um Vitória eliminado da Copa do Brasil apostando tudo na Sul-Americana com Carpini, já seriam bons motivos para termos bons times na competição. Mas para piorar para esses e para melhorar pro amante do futebol, o Corinthians caiu de paraquedas aí no meio também. Um timão montado para disputar a Libertadores e que virá com tudo para buscar o título continental que não veio no último ano. 7 brasileiros, onde pelo menos 5 já despontam desde o início a briga pelo título, e não seria loucura dizer que em Copa tudo pode acontecer com todos esses times tendo algum potencial. Mas a brincadeira não para por aí também, porque como eu falei, estamos falando de Sul-Americana e os estrangeiros sempre se tornam uma pedra no sapato, apesar da discrepância financeira que existe atualmente. Na Argentina, o Independiente começa a temporada muito bem, mas é sempre importante lembrar que assim como vale pros brasileiros, a mesma regra funciona pros gringos. A Sula acompanha os clubes ao longo de toda a temporada e a final só acontece em novembro. Vence quem consegue manter o equilíbrio ao longo dos 8 meses. Foi exatamente dessa forma que o Cruzeiro perdeu a final, por exemplo. Mesmo tendo mais time que o Racing, ao meu ver, enfrentou o time em um pior momento da temporada. E nesse momento o Atlético, entre todos os brasileiros, joga o melhor futebol da temporada. Mas o time do Cruzeiro, do Corinthians, Fluminense, Grêmio e Vasco não são nem um pouco bobos. Carpini também sabe fazer um bom trabalho e já provou isso. Na Argentina, o Lanús, por exemplo, está em 17º, quase o mesmo lugar que esteve no último ano, mas chegou até a semifinal da competição. O Defensa e Justiça sempre incomoda em mata-mata, e o Huracán é o atual 6º colocado argentino, além de ter brigado por título na última temporada. Time chato de enfrentar, que algum brasileiro deve pegar logo na primeira fase. Os playoffs com times vindos da Libertadores se tornam traiçoeiros também, e podemos ter até mais de 7 brasileiros nas oitavas, fazendo com que o mata-mata se torne uma espécie de Copa do Brasil, junto a algumas forças argentinas e até times chatos como o Guarani ou o Palestino, que não são fortes, mas em mata-mata podem incomodar e muito. Os brasileiros largam com amplo favoritismo e alguns com mais nesse momento da temporada. Porém, até novembro muita coisa pode acontecer e as janelas podem influenciar muito até lá. Mas o equilíbrio no futebol brasileiro e os altos investimentos fizeram com que essa Sul-Americana se tornasse histórica antes mesmo de começar. Boston River ou Bahia serão os últimos candidatos a entrar nessa brincadeira também. O sorteio dos grupos acontecerá na próxima segunda-feira, dia 17 de março. Quem levará essa, hein, torcedor?